nossas Bíblias em Salmos 124. Salmos, capítulo 124. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim, eu leio na versão NVI. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. Amém? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, né? Nós, como cristãos, né, como servos do nosso Deus, nosso Senhor, todos os dias, né, temos sido guardados pelo nosso Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, né? O diabo está ao nosso derredor e ele, se ele pudesse, ele nos mataria, tiraria a nossa vida, né? Se ele pudesse, ele faria isso. Mas ele não pode. Mas ele fica procurando brechas, né? Porque o cristão, ele não é como Jesus, né? Jesus, ele é a palavra. O cristão não. O cristão, ele precisa cumprir a palavra. Mas nem sempre ele vai ser fiel totalmente à palavra. E é nesses momentos que o inimigo, né, ele fica ali procurando uma brechinha para poder entrar, né? E a gente sabe quando o inimigo ele entra na vida do cristão, né, se o cristão não tiver firmado em Cristo, na rocha, ele derruba, né? Porque a palavra diz que o cristão ele precisa estar firmado em quem? Em Cristo, na rocha, né? E a palavra de Deus diz que aquele cristão que não está firmado na rocha, ele está firmado aonde? Na areia, em lugar arenoso, lugar que você pode colocar ali uma estaca, alguma coisa, e aquilo ali é facilmente retirado, né? Nós percebemos isso quando vamos à praia, né? Quando vamos à praia, nós tentamos colocar ali o guarda-sol na areia. O guarda-sol ele fica ali parado? Não fica, né? Ele fica bambeando, né, para um lado e para o outro. E se a gente não tiver aquele negocinho que fura, né, a areia, a gente fica tentando cavar ali, mas não consegue nada. Ele fica no rasinho. E ali quando bate o vento, o vento leva embora. Do mesmo jeito é um cristão que não está firmado na rocha. A palavra de Deus ela é bem clara. Assim como é guarda-sol, quando vem o vento leva embora, o cristão, quando vem o vento, a tempestade, leva embora. E por isso que o cristão ele tem que estar vigilante, para não dar brecha para o inimigo, para não dar brecha para, né, Satanás, né? Porque ele anda ao derredor, tentando derrubar todos os cristãos, né? E mais do que isso, ele quer matar todos nós, ele quer tirar as nossas vidas. Mas o Senhor está ao nosso lado, assim como esteve ao lado de Israel.
está ao nosso lado, né? Aqui o salmista fala para eles repetirem, se não for o Senhor, né? E aí ele fala, repita Israel, se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, né? Aí o versículo 2 diz assim, ó, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram. Porque em todo o tempo, os nossos inimigos, eles estão tramando. Né? Tramando contra a nossa vida. E eles querem o momento certo para atacar. Né? Eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. Né? E aí, na palavra de Deus, quando começamos a ler a palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele está sempre ao lado dos seus, dos escolhidos, daquele que ele escolheu, do seu povo. Deus está do lado deles. Deus esteve ao lado deles, está ao nosso lado, porque somos o seu povo também, né? Somos escolhidos do Senhor, né? Então, nós vemos em toda a narrativa da Bíblia que sempre que o povo escolhido de Deus, os judeus, né, os israelitas, quando tinham uma dificuldade, o que eles faziam? Eles iam ao templo, se humilhavam, né? Porque né, o Senhor sempre ia dar livramento ali. Ó, se você está passando uma dificuldade, né? Se volte para mim que eu vou dar o livramento. Eu os ajudarei, eu os livrarei. Né? Mais ou menos isso, né? Estou falando com as minhas palavras, mas né, é mais ou menos isso, que Deus, a narrativa ali do Antigo Testamento, basicamente é isso. E nós vemos sempre o povo de Deus se desviando, se prostituindo com outros deuses, adorando outros deuses, né? E ali Deus sempre tendo misericórdia. Vinha juízo, lógico que vinha juízo sobre né, aquele povo. Mas no momento que aquele povo lembrava do Senhor e buscava ao Senhor, Deus os livrava. Todas as vezes nós podemos ver no livro de Juízes, no livro de Reis, nós podemos ver em Crônicas, todas as vezes que este povo, eles se desviavam, né? E aí vinha o juízo, Deus permitia, né? Deus permitia que viesse o juízo sobre eles. Aí eles lembravam que tinha um Deus, que era aquele Deus que tirou aquele povo lá do Egito, que ficou com aquele povo durante 40 anos no deserto, e que é o mesmo Deus que foi tirando aqueles povos, né, daquela terra onde eles estavam, deu aquela terra, uma terra, a palavra de Deus diz que é uma terra que mana leite e mel. Né? Então ele preparou aquela terra para o povo de Deus, e deu aquela terra para o povo de Deus. Né? E o Senhor, ele fala, né, não se esqueça, né? Não se esqueça de mim, né? Quando vocês estiverem de barriga cheia, quando vocês estiverem em momentos bons, de bênção, abençoado, não se esqueçam de mim. Mas o povo esquecia, né? O povo se esquecia. Então nós vemos que Deus, ele está sempre. Quando nos voltamos para Deus, Deus se volta para nós. Então nós vemos isso em toda a narrativa da Bíblia, né? Então, quando vem as lutas, as dificuldades, o Senhor, ele está ao nosso lado. Porque lutas vêm, dificuldades vêm, porque a palavra de Deus, ela diz que no mundo tereis aflições, né?
No mundo tereis aflições. Não é uma caminhada fácil. Se fosse uma caminhada fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo estaria nessa mesma caminhada. Mas não é uma caminhada fácil, é uma caminhada muito difícil. É uma caminhada que é para poucos. Porque a palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então sabemos que não é para muitos, é para aqueles que persistem, que não desistem, né? Esse caminho é para essas pessoas, que mesmo que venham as lutas, as dificuldades, não desiste. Confia no Senhor, sabe que o Senhor nunca vai sair do seu lado, nunca vai abandonar, né? E nós, quando olhamos, né, para os dias de hoje, nós não conseguimos, né, enxergar um futuro, né? Quando olhamos para os dias de hoje, nós não conseguimos enxergar um futuro, né? Porque todas as vezes que nós conversamos, né, a gente sempre fala das dificuldades, né, que nós estamos vivendo. Olha, a política está assim, 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 os políticos estão assim, 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 o mundo está assim, 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 e a gente só enxerga isso, as dificuldades. Porque nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. E a palavra de Deus diz que quando nós víssemos todas essas coisas acontecerem, né, é um sinal da sua volta. É um sinal de que a volta de Cristo está próxima. Então nós vemos, né, muitos sinais de Deus acontecendo. Guerras acontecendo, rumores de guerra acontecendo, pai contra filho, filho contra pai, desastres naturais, a gente está vendo cada vez mais, tudo aquilo que a palavra de Deus relata está acontecendo. E quando nós conversamos, quando nos reunimos, a gente fala assim das bênçãos, da maravilha de Deus, mas a gente conversa muito sobre essas dificuldades que nós estamos enfrentando. E a gente não consegue enxergar um futuro. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, o futuro é Jesus Cristo. Né? Nosso futuro é Jesus Cristo. As nossas vidas estão nas mãos de Jesus. Em Salmos 31:15 diz assim, o meu futuro está nas tuas mãos. Salmos 31:15, o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Então nós não enxergamos um futuro, mas o nosso futuro é Jesus, né? Está nas mãos de Jesus, está nas mãos do nosso Deus. Não vemos esperança também. Se a gente não enxerga um futuro, a gente também não vai ver muita esperança para frente, né? Mas a nossa esperança é Cristo. Cristo é a nossa esperança. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11. Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, nossa esperança é Jesus. Nosso futuro é Jesus. Por isso que nós não podemos ficar, né, traçando planos para o futuro, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né?
Não sabemos o que Cristo tem para as nossas vidas amanhã. Nem sabemos se vamos acordar amanhã de manhã, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, né? Se confiamos dessa forma, confiamos que as nossas vidas estão nas mãos dele. Então não sabemos o que vai acontecer conosco. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 5 minutos. Eu estava vendo, esses dias, eu estava assistindo o YouTube, e aí eu me deparei com um canal de um rapaz, um cristão. E ali ele conta a história de alguns hinos, né, hinos da harpa. A gente, né, sabe que essas pessoas lá do começo da igreja, né, a gente sabe que tiveram muitas dificuldades, né? E a harpa o cantor cristão, né, tem louvores antigos, né? E aí eu estava vendo, ele conta algumas histórias de alguns hinos, né, da harpa. Até do cantor cristão também. E aí eu me deparei com a história daquele louvor, porque ele vive. É um louvor que eu gosto muito, é um louvor que fala muito, né? Fala muito comigo e eu acredito que fala muito com a igreja também, porque é um louvor muito bonito, né? E aí ele começa a contar a história, a composição desse louvor é de Gloria e de William Gaither, né? Um casal americano. Em 1968, né, ele começa a narrar ali que foi um ano muito difícil, um ano onde teve muitos protestos, uma revolução começou ali a partir daquele ano, a revolução marxista, protestos de jovens daquela época, protestos, né, contra os valores, os ideais judaico-cristãos daquela época. Foi um ano também onde estourou a guerra do Vietnã, né? E aí ele conta que esses compositores, nessa época, eles começaram a perder a inspiração de compor e de cantar, né? Porém, essa mulher, né, eles são casados, ela estava grávida, né? Ela estava grávida nessa época. E ela não sabia se o filho que ela ia ter um futuro, porque ela estava, aquele momento para eles era um momento difícil, é igual para nós hoje. Hoje nós vivemos um momento em que nós não vemos um futuro aos olhos carnais, né, aos olhos humanos. E eles naquela época, em 68, também não viam isso. Eles achavam que ter um filho naquela época seria uma coisa muito difícil. Que futuro que aquela criança ia ter, né? E aí eles ficaram meio que desmotivados, mas ela estava, né, grávida e ela ia ter o filho. E foi nesse mesmo ano que ela compôs. Eles, os dois, né, o marido e a esposa, compuseram esse louvor em 1968. Né? E na versão original desse louvor tem um refrão que não tem aqui na nossa língua, para o português, que é o seguinte refrão: como é doce segurar um bebê recém-nascido e sentir o orgulho e a alegria que ele dá. Mas maior ainda é que a garantia de que a criança pode enfrentar dias incertos porque ele vive. Né? E eu achei muito bonito esse refrão, né? Não tem na nossa língua, mas é um refrão muito bonito, né? E esse louvor é um louvor muito bonito que fala aos nossos corações. Então eles compuseram um louvor numa época que eles achavam que não teria um futuro. E Deus, ele
o trabalhar de Deus ele é tão especial, tão bonito nas nossas vidas, que Ele sempre nos surpreende. Nós nunca esperamos aquilo que Deus tem para nós. É sempre uma surpresa. Que às vezes nós esperamos uma coisa, nós pedimos ao Senhor, Senhor, eu quero isso. Só que o Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus tão bom, que Ele dá aquilo e Ele dá mais ainda do que nós esperamos. E nós somos sempre surpreendidos pelo nosso Deus. E esse louvor, estourou nos Estados Unidos, estourou aqui no Brasil. Tanto é que ele depois entrou para a harpa cristã. E um dos detalhes é que muitos compositores assim da harpa já morreram, mas eles ainda vivem, esse casal. É um casal ainda que está vivo e não sei se compõe ainda, se estão louvando, provavelmente sim, deve estar bem velhinhos, mas estão vivos. E Deus os presenteou ali com um filho e com esse louvor, que fala tanto com a igreja, fala tanto conosco, fala aos nossos corações. E essa é a mensagem. O inimigo ele não vai desistir de querer. Ele não vai desistir de querer nos derrubar, não vai desistir de querer tentar nos afastar do caminho, porque ele quer ver a destruição da vida humana, ele quer ver a destruição, da família, dos valores cristãos. O inimigo, ele quer isso, por isso que fala que é inimigo, ele não é nosso amigo, é nosso inimigo. Não vai desistir, mas o nosso Deus está do nosso lado. E com o nosso Deus nós temos sim um futuro, porque o nosso futuro é Cristo. Nós temos sim esperança, porque a nossa esperança é Cristo. Muitas das vezes nós podemos sim desanimar um pouco, muitas das vezes nós nos sentimos desmotivados, desanimados, mas nunca podemos nos esquecer do nosso Deus. Nunca podemos nos esquecer que esse Deus é um Deus todo-poderoso. E é um Deus que livra. É um Deus que livra da cova dos leões, do gigante, da fornalha de fogo. E de tantos outros perigos, do leão, do urso, de nações. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele sempre nos prometendo estar do nosso lado, mas temos que estar do lado do nosso Senhor. Nunca nos desviarmos, nos afastarmos dos seus caminhos. Porque quanto mais nos achegamos ao Senhor, mais Ele chegará a nós. Não é isso? Quanto mais nos achegarmos ao Senhor, Ele se chegará a nós. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, que esta palavra tenha falado aos corações, ao coração de cada um, assim como falou ao meu.